Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Desejo a todos vocês um feliz 2018. Nesse vídeo falarei sobre as metas de leitura para este ano. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a meta do ano anterior. Eu estipulei que eu leria 40 livros em 2017. Infelizmente, por N motivos, eu não consegui atingir a meta. Eu li apenas 28. Inclusive, você pode encontrar os 28 livros aí no canal, nas playlists, com as suas respectivas resenhas. E esse não alcance dessa meta me trouxe duas lições. A primeira é que metas anuais de leitura apenas pelo número de livros, elas não costumam funcionar muito. Por quê? Porque não adianta eu dizer que vou ler 40 livros. Que tipo de livro eu vou ler? Livro de 50 páginas, como esse? Ou livros de 500 páginas, como esse aqui? Então, simplesmente dizer o número de livros para leitura é bem complicado. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi levar em consideração agora o número de páginas também dos livros. E para isso eu vou fazer metas mensais durante esse ano. Por que metas mensais? Porque, como eu sou professor, cada mês eu vou ter mais ou menos tempo para a leitura. Por exemplo, agora em janeiro eu vou ter bastante tempo, já que a maioria das escolas estão em recesso. Em julho, que são as férias escolares, também terei bastante tempo para a leitura. Poderei ler mais livros. No entanto, meses como outubro, setembro, meses que antecedem o Enem, ou meses que estão no final do ano letivo, acaba apertando bastante para quem é professor. Então, eu vou ler menos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estipular nesse vídeo a meta para o mês de janeiro. Eu espero ler 6 livros. E eu escolhi 6 livros de acordo com os eixos temáticos que o canal vai se basear. São 4 eixos temáticos. O primeiro é teologia, filosofia, religião em geral, que é um tema que eu gosto bastante. Eu também sou professor de teologia e talvez seja o tema que eu mais priorizo, que eu mais tenho priorizado até aqui. Eu espero abrir mais o leque de possibilidades nas minhas leituras. O segundo eixo é economia, política, cultura, sociedade em geral. O terceiro eixo são livros de ficção, romances, os grandes clássicos, ou também lançamentos, tanto nacionais como estrangeiros. Vou ficar alternando entre nacionais e estrangeiros. E o quarto eixo temático é uma leitura que eu não fiz até hoje. Eu pretendo que agora em 2018 eu faça mais leituras desse tipo, que é história. Livros sobre eventos históricos, personagens históricos, biografias. Tá? Então esses são os 4 eixos temáticos que eu vou ficar revezando durante esse ano 2018. Então, para começar o mês de janeiro, eu escolhi 6 livros. Tá? Eu não vou ler, isso é algo particular meu também, eu até gostaria que você que está assistindo esse vídeo, que você comentasse se você também é assim, se você ler mais de um livro por vez, que é o meu caso. Eu gosto de ler 3 livros paralelamente, um livro de manhã, outro de tarde, outro à noite. Por quê? Eu não tenho muito tempo, eu não tenho esse luxo de ficar 1, 2, 3 horas ininterruptamente lendo livros. O meu dia é muito corrido e eu acabo aproveitando os intervalos que eu tenho. E esses intervalos podem acontecer a qualquer momento. Por isso que eu ando sempre com os meus livros dentro do carro. Então, por exemplo, eu leio um livro meia hora pela manhã, à tarde eu já leio mais meia hora outro livro, e à noite, meia hora outro livro. E assim sucessivamente. Conforme um livro vai terminando, eu vou colocando outro no seu lugar. Evidentemente que vão ter dias que eu não vou conseguir ler nenhum, ou vou conseguir ler apenas um livro, então eu terei que compensar antes de dormir e fazer essa leitura. Ok? Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de leitura, eu consigo dividir bem, eu até acho melhor porque quando eu leio poucas páginas de um livro e encerro aquela leitura, é como se aquela informação ficasse num compartimento no meu cérebro e essa informação fosse sendo depurada, fosse sendo degustada aos poucos.
e eu não misturo as informações. Tem gente que prefere terminar um livro para poder começar outro. Eu não gosto desse tipo de leitura, é algo particular meu, e até porque às vezes você tem o azar de pegar um livro que não é muito bom, que é um livro chato, e aí você fica naquele livro chato e olha para o lado, vê ali 5, 6 livros esperando na fila de leitura, então eu não tenho paciência para esperar terminar o livro. Tá? Se você também é assim como eu, comente aí. Se você não é, se você prefere ler um por vez, também comente porque você acha melhor assim, tá certo? Vamos interagir mais nesse ano 2018. Então vamos lá para os livros de janeiro. Livro de Teologia, Perseverança dos Santos, de Kate Stanley, da editora Reflexão. Na parte de Política, Ideias Conservadoras, de João Pereira Coutinho. E Ficção, Cidade dos Etéreos, Hanson Higgs, da editora Intrínseca. Esse aqui é a continuação do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, é o segundo livro da série. Então esses são os 3 livros que eu já comecei já a partir do 1º de janeiro a ler. Conforme for terminando um desses livros, eu vou substituir por esses outros 3. Salvação Integral, do meu amigo Marlon Silva, é o eixo temático Teologia. Só que antes desse, já esquecendo, 4º eixo temático História. A Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari. Esse livro aqui, ele foi lançado em 2002 e eu lembro bem na época que me chamou muita atenção. Só que eu tive a oportunidade de conseguir agora e eu quero ler. São 5 volumes, tá? Essa coleção. Eram 4, parece que foi publicado o 5º volume. É de um jornalista e ele vai bastante recheado de fotos, de manchetes de jornal. E vai falar aqui sobre esse período, que é um período recente, uma história recente do Brasil. No entanto, é muito ainda, digamos assim, cada pessoa que conta essa história é muito parcial, o viés político acaba fazendo com que esses relatos sejam muito contraditórios. Então eu vou tentar ter maior embasamento através desse livro. E o 5º livro, agora sim, Salvação Integral, de Marlon Silva, melhor dizendo. Marlon Silva Marx. E, por fim, Economia, Ludwig van Mises, As 6 Lições. É um clássico desse autor. Tem alguns livros de Mises, né, que é um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia aí no canal. Dá uma procuradazinha aí. Muito bons livros de Mises. E esse livro aqui dizem que é um dos clássicos do autor. Ok? Então, esses são os 6 livros para janeiro, dá mais ou menos 1.061 páginas aqui. Quando for em fevereiro, eu estarei fazendo os vídeos com os resumos de cada um desses livros, ok? E em fevereiro também já terei outros livros, não sei se eu vou conseguir continuar lendo 6 livros, vai depender do número de páginas, como eu disse, mas eu quero ler no mínimo 3 livros por mês, ok? Por mais corrido que seja um mês, eu tenho que ler pelo menos 3 livros. E nos meses que eu estou mais folgado, eu vou tentar ler o máximo que eu puder. Ok? Então, eu agradeço você que tem ajudado o canal, que acompanhou o canal no ano 2017. E vamos começar aqui uma nova história de 2018. E eu espero que você continue conosco, dando sugestões, compartilhando os vídeos, dando aí o seu like. E espero que você nos ajude para que esse canal possa crescer cada vez mais e o gosto da leitura possa atingir o máximo de pessoas possível, ok? Então, te aguardo no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.